Uhum. A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário, momento com Deus. E nesta live de hoje iremos meditar na palavra de Deus, no tema sobre o sacrifício que agrada a Deus. Vamos meditar no livro de Levítico, capítulo 5, versículo 11, Levítico 5, 11. Vamos meditar na palavra de Deus, que fala acerca do sacrifício que agrada a Deus. Levítico, capítulo 11, você que está aí com a sua Bíblia, capítulo 5, versículo 11. A nossa irmã Laudia Araújo está pedindo oração. No nome do Senhor Jesus, já estaremos orando para que o Senhor repreenda todo o mal pelo seu poderoso sangue. Não há mal que resista o poder que há no nome, no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus para destruir com todas as obras do mal, para banir todo o mal. Se você crer, o Senhor Jesus, ele tem poder para repreender todo o mal que está te afligindo, que está tirando a sua paz. A palavra de Deus que iremos meditar na reflexão de hoje é Levítico 5:11, que diz assim: porém, se em sua mão não houver recurso para 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará como oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. Nesse versículo do capítulo 5 de Levítico fala acerca do sacrifício para a expiação do pecado. Mas desde o primeiro versículo, desde o versículo 1 desse capítulo 5 de Levítico, fala acerca de ofertas, sacrifícios, holocaustos feitos a Deus. Era um costume ser feito holocausto. O sacerdote realizava o sacrifício para a expiação do pecado que havia sido cometido, e essa pessoa era perdoada de seu pecado. O sacerdote era ele que oferecia, realizava aquele sacrifício diante de Deus. A pessoa que pecava levava ao sacerdote, entregava na mão do sacerdote para que ele apresentasse a Deus e queimasse sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor, e para expiação do pecado. E assim o sacerdote ele fazia a expiação do pecado, e a pessoa que havia pecado era então perdoada. Isso acontecia quando alguém cometia uma transgressão, pecava, para receber perdão por seu pecado, a expiação pela sua culpa
tinha que ser realizado um sacrifício. Sem sacrifício não havia perdão dos pecados, expiação dos pecados. E sabemos que o povo de Israel tinham horários específicos para apresentar seus sacrifícios ao Senhor. 3 vezes ao dia era o mínimo. Depois da destruição do templo, os sacrifícios foram substituídos por momentos de oração. 3 vezes ao dia oravam, 3 vezes ao dia buscavam a Deus. Era um sacrifício diário. Da mesma forma que os sacrifícios eram apresentados, as ofertas, os holocaustos apresentados, eram sacrifícios diários, e também quando começaram a oferecer a oração em forma de sacrifício, era diariamente, 3 vezes ao dia, nos exatos horários dos sacrifícios, era realizada a oração. Ao amanhecer, na metade do dia e ao entardecer. O sacrifício da tarde era por volta das 18 horas, que significam 18 horas. E era muito importante ser realizado para o povo de Israel. Era muito importante o sacrifício da tarde. Eles davam grande valor ao sacrifício da tarde. Depois do templo ter sido destruído, eram as orações que eram feitas. O sacrifício da tarde, a hora do sacrifício da tarde, passou a ser a hora da oração. A hora que se reuniam para orar, para buscar a Deus. Desde o início se falava do sacrifício da tarde, dos sacrifícios que eram realizados diários. Se falava do sacrifício, o sacrifício que era oferecidas ofertas, sacrifícios de animais, ofertas que eram levadas, holocaustos apresentados, desde o Antigo Testamento, desde o início era realizado sacrifícios a partir de um momento em que o homem, depois do homem ter pecado, depois da queda do homem no Éden, vieram muitos sacrifícios. Tinham que ser realizados sacrifícios para expiação e perdão dos pecados. E em Israel, eles seguiam esse costume, em horários específicos, apresentar seus sacrifícios ao Senhor. E todos seguiam esse costume, apresentar o seu sacrifício a Deus. E era 3 vezes ao dia, era o mínimo. E depois que foi destruído o templo, os sacrifícios foram substituídos por momentos de oração, momentos que se achegavam a Deus para buscá-lo, para clamar, para invocar o seu santo nome. 3 vezes ao dia, ofereciam o sacrifício por meio da oração. Ao amanhecer, na metade do dia e ao entardecer. O sacrifício da tarde era por volta das 18 horas e era muito importante por ser feito após, podemos dizer, um dia de trabalho, um dia de tantas atividades, e após esse horário se reuniam para realizar o sacrifício da tarde, para apresentar a Deus o sacrifício da tarde. E apresentavam a Deus o sacrifício da tarde
de todo o coração. Eles apresentavam o sacrifício da tarde, todos se reuniam para um momento de oração, momento de ações de graças pelo dia, por tudo que Deus havia feito em favor do seu povo. Agradeciam, glorificavam, exaltavam ao Senhor. Pediam perdão pelos erros, as falhas, realizavam o seu sacrifício diante do Senhor. E até hoje, por muitos, é considerado importante como uma oferta apresentada a Deus, a hora do sacrifício da tarde, o momento, não só pela tarde, mas o momento que tiramos para buscar a Deus através da oração, para adorá-lo, momentos que reservamos para ter um particular com o Senhor. Mas hoje, em nossos dias, isso tem diminuído até se acabado, porque são poucos que têm tirado um tempo para falar com Deus, buscá-lo através da oração, para agradecê-lo por tudo que ele tem feito. Poucos têm tirado o momento para um devocional com Deus. Se esquecem de tudo, pensam no trabalho, pensam em tudo, em se divertir, mas esquecem que é necessário o sacrifício ao Senhor. E o Senhor, Ele quer que esse sacrifício, aquele que o fizer, faça de todo o coração, não se sentindo forçado a fazer isso, mas sim com o coração voltado para Deus, com o propósito de exaltar, com o propósito de clamar a Deus, buscá-lo por meio da oração, oferecer a oração em forma de uma oferta a Deus. Muitos sabemos que são poucos que oram, até mesmo uma vez ao dia, poucos oram uma vez ao dia, e outros não oram nada, nem tiram um tempo para buscar a Deus. E esse sacrifício tem que ser um sacrifício diário. Nada pode interferir nesse sacrifício diário a Deus, de oração. O sacrifício, a oferta, a oração oferecida a Deus em forma de oferta, em forma de sacrifício ao Senhor, porque os sacrifícios eram diários e a oração também é necessário que seja diária, diariamente oferecido a Deus a nossa oração, apresentado a Deus o nosso sacrifício. Quando fala acerca dos sacrifícios, era um momento que o povo tinha para estar na presença de Deus e ali se reuniam com alegria de poder buscar a Deus em oração, adorá-lo, bendizê-lo, glorificá-lo, um momento de ter um particular com Deus. E quando se fala acerca do sacrifício da tarde que era realizado. Quando fala acerca de sacrifício da tarde é o momento de nos achegarmos a Deus, rendermos graças a Ele, exaltar ao seu santo nome, o momento de ter um particular com o Senhor. Mas da mesma forma que o sacrifício era realizado 3 vezes ao dia, o Senhor, por meio desta palavra que Ele fala sobre sacrifícios, desse tema que a palavra de Deus está
nós estamos meditando na palavra de Deus sobre sacrifício da tarde, momento de oração, momento de se achegar a Deus, de buscá-lo por meio da oração, momento de ter um particular com o Senhor. A palavra de Deus fala acerca de sacrifícios. Vamos meditar na palavra de Deus, palavra do Senhor. Vamos juntos meditar nessa mensagem da palavra de Deus. Palavra de Deus que está em Jeremias 7, capítulo 7, versículo 22. 7, 22. A palavra de Deus diz assim: porque nunca falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. O Senhor Jesus também, a palavra de Deus fala em Mateus 9, capítulo 9, versículo 13. Certamente porque aquele homem, a palavra de Deus fala, misericórdia quero e não sacrifício, que o Senhor está dizendo. Certamente porque aqueles homens doutos da religião judaica, eles desconheciam o significado da ordem divina. Os escribas, os fariseus, eram homens versados e entendidos na lei, estudavam a lei, os salmos, os profetas, mas aqueles fariseus, eles não tinham o conhecimento acerca da grandeza de Deus, não sabiam o significado da palavra misericórdia quero e não sacrifício. Isso eles desconheciam, julgando, apontando, sempre apresentando ao povo a lei, mas desconheciam o significado dessa palavra do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele ordenou, o Senhor Jesus, ele falou acerca de misericórdia. Misericórdia que quer dizer compaixão. O Senhor, ele falou acerca de que ele quer um coração voltado para ele, um coração verdadeiramente arrependido, alguém que se arrependa dos seus pecados. Não sacrifícios como aqueles doutores da lei acostumado a sacrifícios, mas sim o Senhor Jesus, ele veio para falar acerca da misericórdia, e ele estava falando sobre misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifício. E aqueles doutores da lei acostumados no Antigo Testamento aos sacrifícios, eles não entendiam que o Senhor Jesus, ele veio para trazer uma mudança. O Senhor Jesus, ele veio para fazer com que o homem se arrependa, o ser humano se arrependa verdadeiramente do seu pecado, abandone o pecado, arrependa e abandone o pecado. E Deus então terá misericórdia daquele que se arrepender
confessar o pecado e deixar o seu pecado. E o Senhor Jesus, quando ele falou sobre misericórdia e não sacrifícios, ele não queria que o povo continuasse preso à lei, porque quando realizavam o sacrifício, eles já eram perdoados dos erros e falhas que cometiam, e sempre podemos entender que pensavam, se voltasse novamente a cometer um erro, uma falha, era somente levar ao sacerdote um animal para ser sacrificado para a expiação do pecado que haviam cometido. Mas isso nunca levou o homem, o ser humano, a entender o que o Senhor diz na sua palavra acerca de confessar o pecado e deixar o pecado, abandonar o pecado. Não viver uma vida dizendo, se eu pecar, é só levar um sacrifício, é só levar um animal para ser sacrificado e entregá-lo ao sacerdote, sacrificar, derramar o sangue e já recebo a expiação do pecado que cometi. Isso levava muitas vezes as pessoas a terem o pensamento, se eu pecar é só apresentar um sacrifício, levar até o sacerdote e com o derramamento do sangue, através do sacrifício, já recebo o perdão. E isso muitos continuavam no pecado, sempre pensando, cometendo o pecado, é só ir ao sacerdote com a expiação os meus pecados, mesmo que sejam muitos pecados, mesmo que já tenha oferecido o sacrifício, voltando a pecar, posso novamente ir ao sacerdote e ser feita a expiação. Mas não entendiam que o Senhor Deus quer é que o homem, o ser humano, confesse o pecado e deixe, abandone o pecado. Não fique preso aos sacrifícios pensando, eu ofereço o sacrifício e já tenho a expiação, então eu posso pecar e depois novamente me apresento ao sacerdote e após ao sacrifício os meus pecados já são expiados, já sou purificado de todo pecado. Até então, isso levava o homem, o ser humano, a pensar, se eu pecar é só oferecer o sacrifício. Mas o Senhor Jesus, ele veio dizendo, misericórdia quero e não sacrifício. Ele veio dizendo, eu quero um povo que se volte para mim de todo o coração, que confesse os pecados, que se arrependam e deixem o pecado. Um povo para ser fiel, um povo para me servir, para me obedecer, não preso a sacrifícios, pensando que sempre que pecar e oferecer um sacrifício, já tem a expiação do pecado. E era isso que os doutores da lei, os fariseus, eles haviam aprendido e continuavam seguindo, querendo que o povo também seguisse. Mas o Senhor Jesus, ele falou acerca da misericórdia, que ele quer misericórdia e não sacrifício. E para falarmos acerca disso, do que os fariseus não aceitaram quando o Senhor Jesus falou acerca de querer a misericórdia e de querer misericórdia, não sacrifício. Quando o Senhor Jesus falou para eles, misericórdia quero e não sacrifício. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Certamente porque aqueles homens religiosos
Eles desconheciam de uma forma profunda acerca de Cristo. Nós podemos falar, os escribas e fariseus eram homens entendidos da lei mosaica, mas eles desconheciam de forma verdadeira a Cristo eles não conheciam. O Senhor Jesus mandou que eles fossem e aprendessem o significado da sua palavra misericórdia quero e não sacrifícios. Aqueles doutores da lei da época desconheciam o verdadeiro significado do que Deus estava requerendo. Eles não entendiam, não sabiam. E o que Deus estava querendo era que o homem, e hoje também ele quer que o homem, que o ser humano se volte para ele e se arrependa dos pecados e deixe tudo aquilo que o desagrada. No Antigo Testamento, quando Saul cometeu um grande erro, ele foi repreendido pelo profeta Samuel e Deus usou Samuel para dizer a ele que queria misericórdia, não sacrifício. Queria misericórdia, que ele obedecesse, não que oferecesse sacrifícios, mas que obedecesse a Deus. E ele cometeu o pecado da desobediência. Ele não obedeceu a Deus. E a palavra de Deus também fala acerca de misericórdia. A palavra do Senhor também que está, podemos ler a palavra de Deus, que está no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6. O Senhor, ele mostrou que não estava interessado em sacrifícios de bois, carneiros, nenhum outro animal, mas sim na misericórdia. Quando ele disse misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus, conhecê-lo mais do que holocaustos, é conhecê-lo. É isso que Deus quer, que o homem o conheça, que o homem se volte para ele. Muitos estavam presos aos sacrifícios. Muitos só pensavam, se pecar é só oferecer um sacrifício e já recebo perdão. Deus está requerendo do homem, requer do homem misericórdia. Mas que misericórdia? Para entendermos. Para Saul, quando Samuel disse a ele que Deus, ele queria, que ele se agrada mais da misericórdia do que sacrifícios, que ele quis dizer que se agradaria mais da obediência do que dos sacrifícios. Deus, ele quis dizer a Saul que ele se agradaria mais se ele tivesse obedecido ao invés de pensar em sacrifícios. Mas para Saul, misericórdia significava destruir completamente os amalequitas quando Deus ordenou. Enquanto Saul estava matando velhos, crianças, moças, mulheres, homens, estava sendo misericordioso. Mas quando ele decidiu preservar Agag, Saul deixou de ser misericordioso. O significado da misericórdia aqui exigida por Deus, a misericórdia é a obediência a Deus, obediência à sua palavra.
A misericórdia que a palavra está dizendo, o significado dela é obedecer a Deus. O que Deus estava esperando de Saul era a obediência. O que Deus exige do homem é a obediência à sua palavra. Esse significado na Bíblia sobre misericórdia, que o Senhor, ele falou e os fariseus não estavam entendendo. O Senhor, ele quer que o homem se volte para ele de todo o coração e abandone o pecado. O Senhor quer que o homem se volte para ele e o obedeça. Por isso que o Senhor Jesus, ele fala acerca de querer misericórdia e não sacrifício. Ele quer obediência. Por isso que o Senhor falou acerca de Saul: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus se agrada da obediência. Obedecer. A palavra de Deus em Êxodo, capítulo 20, versículo 6, diz assim: e Deus apresentando o princípio da misericórdia ao povo lá no Êxodo. Essa palavra em Êxodo, capítulo 20, versículo 6. A palavra proferida por Deus: eu faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Deus falando ao seu povo acerca da misericórdia. E o próprio Jesus falando acerca da misericórdia. O próprio Jesus, quando ele fala sobre misericórdia. O próprio Jesus, quando ele falou sobre misericórdia, em Mateus capítulo 5, versículo 7, ele fala sobre misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Por isso que o Senhor Jesus, ele falou acerca de misericórdia quero e não sacrifícios. Deus apresentou o seu princípio de misericórdia, que ele mesmo exige na lei, e não deixou de apresentá-la nos profetas. O protesto de Deus através de Oséias demonstra que a misericórdia exigida é o amor à obediência. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. O termo benignidade, traduzido também por amor, misericórdia e obediência. Deus requer a obediência. Não que o homem vive uma tradição, dizendo: vou oferecer sacrifícios e vou receber perdão. Um costume. Não é isso que Deus quer. Deus quer verdadeiro arrependimento. Confissão de pecado, confessar o pecado e abandonar. Nós podemos compreender acerca de Deus o que ele falou a Moisés. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos capítulo 9, versículo 15. Melhor dizendo, versículo 15. Ora, Deus estabeleceu que terá misericórdia dos misericordiosos, ou seja, daqueles que deixam seus pensamentos, deixa o pecado, o seu mau caminho, e se volta para Deus.
Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. A misericórdia do nosso Deus, ela não tem fim. E o Senhor Jesus, ele diz na sua palavra, a palavra do Senhor, que está em Mateus, capítulo 9, versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifícios, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. É esse o sacrifício que o Senhor, ele fala conosco na sua palavra, que o agrada. É o arrependimento do pecado, é abandonar o pecado, é confessar e deixar o pecado, é o sacrifício que agrada a Deus, servi-lo em obediência. Vamos juntos agora buscarmos a Deus através da oração. A nossa irmã Laudia Araújo, que está pedindo oração, Deus abençoe. Vamos agora clamar pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Senhor, visita nossa irmã Laudia Araújo, cobre ela com o teu poderoso sangue, paralisa, Senhor Jesus, pelo poder que há no teu nome e no teu sangue, paralisa as legiões das trevas, legião do inferno, Senhor, que tem lutado para matar, destruir, que tem roubado, Senhor, a paz dessa pessoa. O teu sangue tem poder, Senhor, pelo poder que há no teu sangue, no teu nome. Vai repreendendo, Senhor, essa legião de demônios. Há poder no teu sangue, Senhor Jesus, para banir, para repreender todo o mal que está afligindo, perturbando essa vida. Senhor, cobre a irmã Laudia Araújo com o teu sangue. Visita ela nesta hora de oração. Repreende, Senhor, o que está ali afligindo. Senhor, repreende o mal que tem rondado sua vida. Isso que ela disse, ó Deus, que tem feito ela ter pensamentos ruins, como se algo ruim fosse acontecer. Mas no teu sangue, Senhor Jesus, há poder. Que todo o mal saia da vida dela, da mente dela, o que está perturbando, tirando a paz. Cobre ela com o teu sangue, Senhor Jesus. Cobre com o teu sangue, dá o grande livramento. Cobre com o teu sangue a casa, a família. Visita, Deus, a todos que estão agora acompanhando essa live e orando junto comigo. Cobre, Senhor Jesus, com o teu sangue. Dá o livramento pelo teu sangue. No nome de Jesus, que todo espírito maligno saia. Senhor, cobre essa vida com o teu sangue. Cobre com o teu sangue todos que estão acompanhando e orando, clamando, buscando a face do Senhor. Ó Deus, pelo sangue do Cordeiro clamamos, pelo sangue de Cristo, Cordeiro que venceu. Nesta hora clamamos, pedimos, ó Deus, libertação, livramento em favor dessas vidas que estão pedindo oração, que estão acompanhando essa transmissão. Senhor, visita cada um, cobre com o teu sangue, Senhor Jesus, essa pessoa que está clamando, a sua família também, e dá o grande livramento. Senhor Jesus, cobre a minha vida com o teu sangue, cobre com o teu sangue a minha família, nos dê o grande livramento dos laços, ciladas do diabo, de todo o mal, Senhor Jesus, que perturba, que aflige. Ó Deus Santo, abençoa Laudia Araújo, abençoa todos que têm pedido oração. Cobre com o teu sangue, Senhor, dá a proteção divina e o grande livramento. Amém
e amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos que estão acompanhando essa live. Logo mais, no nome do Senhor Jesus, no horário, a partir das 3 da madrugada, estaremos na live O Grande Clamor da Madrugada e também a poderosa campanha Nesta peleja não tereis que pelejar, parai e estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Que Deus vos abençoe. Deixa aí, se inscreva no canal do YouTube, deixe o seu joinha, também se torne um seguidor. Peço para você tornar um seguidor dessa página do Facebook. Que Deus recompense a todos vocês. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.